Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vários amigos entraram em contato com o nosso canal perguntando quem estará isento ou está isento do pente fino do INSS. Meus amigos, nós já fizemos vários vídeos falando sobre isso. Porém, tem sempre gente nova no canal e nos perguntam quem realmente está livre, está isento do pente fino do INSS. Essas revisões que são feitas pelo INSS, que ficaram conhecidas como pente fino, pode chamar o segurado para a perícia médica ou apenas comunicar este cidadão que ele precisa entregar documentos ao INSS. Por isso há uma grande diferença. Então vamos falar quem está isento das perícias médicas revisionais. O segurado do INSS aposentado por invalidez, que tem 60 anos de idade ou mais, está isento de ser convocado para as perícias médicas. Vejam bem, se o cidadão é aposentado por invalidez, já completou 60 anos de idade, ele fica livre, ele fica isento das perícias médicas. Assim como os aposentados por invalidez, que têm entre 55 anos de idade e 59 anos de idade, e que recebem o seu benefício há pelo menos 15 anos. Vejam que o tempo que ele passou no auxílio-doença pode ser somado com o tempo de aposentadoria por invalidez. Se esse tempo der pelo menos 15 anos e este segurado tiver entre 55 e 59 anos de idade, ele também está isento das perícias médicas. O terceiro grupo são os aposentados por invalidez por conta do HIV/AIDS. De acordo com a Lei Renato da Mata, esses segurados que aposentaram-se por causa do HIV/AIDS também estão isentos das perícias médicas. O segurado do INSS pode ser convocado também para cumprimento de exigência, que é diferente da perícia médica. O que é o cumprimento de exigência? O INSS, fazendo a revisão nesses benefícios, notou que falta algum documento e entra em contato com o cidadão, pede esta documentação. Isso chama-se cumprimento de exigência. O INSS pode contatar esse cidadão e pedir essa documentação. É tanto que, em alguns casos, viúvas receberam essa notificação, mesmo já recebendo a pensão por morte há 20 anos, 30 anos. O INSS pode fazer essa convocação. Só que desde que encontre irregularidade ou fraude neste benefício. Nem todo o pedido para entrega de documento é para cortar benefício. Pode ser a falta de um documento de identidade, pode ser um documento que não está bem legível, pode ser a falta de um CPF. Então há esta diferença em cumprimento de exigência e convocação para a perícia médica. Porque quando se fala no chamado pente fino, vem logo à cabeça a perícia médica. E muitos segurados do INSS não fazem perícia médica. Vejam que o BPC, há uma parcela que faz perícia médica e outra não faz. As pessoas com deficiência que participam do BPC podem ser convocadas para a perícia médica. Porém, os beneficiários do BPC, que não são pessoas com deficiência
e conseguiram o BPC porque tinham mais de 65 anos e não tinham condições de se manter, esses não fazem perícia médica. Porém, podem ser chamados para cumprimento de exigência, atualizar um cadastro e assim por diante. Então, como vocês podem ver, há uma grande diferença. E também tem outro assunto que é bastante discutido, porém pouco entendido. É a chamada decadência. 10 anos. Vejam que o segurado do INSS pode solicitar a revisão do seu benefício até 10 anos da concessão desse benefício. Assim como o INSS só pode fazer a revisão neste benefício até 10 anos. Porém, toda regra tem a sua exceção. E qual é a exceção que o INSS pode fazer a revisão de um benefício depois de 10 anos? Se esse benefício apresentar fraude. O INSS notar que o cidadão usou de má fé para conseguir o benefício. Aí não tem tempo, a decadência não conta, porque seria um prêmio para o cidadão que fraudou o sistema para conseguir o seu benefício. Então é necessário entender o que é cumprimento de exigência e o que é o chamamento, o convite para a perícia médica. No caso do auxílio-doença, o cidadão pode ser convocado para a perícia médica ou pode ser convocado para o cumprimento de exigência, a entrega de algum documento. Por isso não se pode generalizar. O importante é dizer que esses 3 grupos que falamos continuam isentos das perícias médicas. Vejam que um cidadão que recebe um benefício, vamos supor, há mais de 20 anos, benefício por tempo de contribuição ou por idade, e o INSS descobre que este cidadão usou de má fé, fraudou o sistema para conseguir o benefício, ele pode ser convocado. Vejam que ele não será convocado para a perícia médica, ele será convocado para explicações, para dizer por que ele usou de má fé, como ele burlou o sistema para conseguir o seu benefício. Então é preciso entender e não confundir, não misturar a perícia médica revisional com o cumprimento de exigência. O medo das pessoas hoje em dia é quando se diz cidadão caiu no pente fino, já pensa que o benefício será cortado. Pode ser para a entrega de um documento, pode ser também para a convocação de uma perícia. Cada caso é um caso. O presidente Leonardo Rolim deixou claro, numa entrevista que deu a um canal de YouTube, que até a CID, a Classificação Internacional das Doenças, iam ser usadas para decidir quem seria convocado ou não. A Secretaria do INSS iria estudar esta CID, sabendo que o cidadão não tem condições de voltar ao mercado de trabalho, não tinha por onde fazer esta convocação. São palavras do presidente do INSS, Leonardo Rolim. Então, para tirar essas dúvidas, os 3 grupos estão isentos de serem convocados para as perícias médicas revisionais. Aposentados por invalidez, que têm mais de 60 anos de idade. Aposentados por invalidez entre 55 e 59 anos de idade, que recebem o benefício há pelo menos 15 anos. E aposentados por invalidez pelo HIV/AIDS por conta da lei Renato da Mata. E como falamos, existe a decadência, porém cada caso é um caso. Como eu não posso pedir uma revisão do benefício depois de 10 anos ao INSS, o INSS não pode revisar este benefício depois de 10 anos, a não ser que neste benefício apresente fraudes.
que o cidadão usou de má fé e ele burlou, fraudou o sistema para ter o benefício. Então esperamos que com este vídeo tenhamos tirado as dúvidas dos nossos amigos. Muito obrigado a todos.